Então vamos lá, vamos à pergunta de hoje, que foi feita pela Maria José, da paróquia São Sebastião do Jardim América. Ela não colocou bairro, mas aqui nós temos a paróquia. Maria José, da paróquia São Sebastião, que pergunta assim: o dogma da Imaculada Conceição e Assunção ao céu está na Bíblia? Maria José, nem tudo que nós cremos, católicos, está expresso na Bíblia. Explicar rapidamente para você por quê. Veja bem, Jesus ele disse que nós faríamos muito mais, porque nós teríamos o Espírito Santo. E a partir daí ele organizou a igreja. Então a igreja, ela se reúne e ela é fonte de fé. Existe um documento, eu não sei as Bíblias atuais da Ave Maria, mas antigamente tinha um documento no início, que é um documento do Vaticano II, que é o Dei Verbum. E o Dei Verbum fala sobre as fontes de revelação da fé. Então fala sobre a palavra de Deus, que é fonte de revelação da nossa fé, fala sobre o magistério da igreja e fala sobre a tradição. Quase não lembrei. Então é a palavra, o magistério e a santa tradição. Então, dessa forma, nós temos. E de tempos em tempos, a igreja se reúne e ela, então, define o que é certo, o que é errado e aquilo que é inabalável, aquilo que não pode ser alterado. Isso é o dogma. Aquilo que é base, é basilar da nossa fé. Dogma é dogma. Dogma é você crê. Você não explica, você crê, você acolhe. Então, depois de grandes debates, a igreja tem alguns dogmas. Vou dar um exemplo, não é dogma, mas para você entender isso. Logo depois, quando a igreja se organizava nos primeiros cristãos, isso está lá em Atos, se não me engano, Atos 15, mas é bom você conferir. Você tem lá o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Então, havia uma discussão lá entre São Paulo se os homens que aderiam à fé deviam ser circuncidados ou não. E depois de uma grande decisão, depois de um grande debate, Paulo, ele discordava de Tiago, Tiago discordava de Paulo, né? Tiago caminhava com Jesus, Tiago teve com Jesus, era um apóstolo que caminhou com Jesus, São Paulo, apóstolo, não caminhou com Jesus, mas Pedro decidiu por São Paulo. Você vê, o normal talvez fosse até ficar com Tiago, mas não, porque o Espírito Santo iluminou eles, os apóstolos, que seriam os primeiros bispos, os primeiros cardeais da igreja, eles não estavam chegando a um acordo. Nesse momento, iluminado pelo Espírito Santo, Pedro, o primeiro Papa, decidiu e todos acataram. O dogma da mesma forma. A igreja, ela define os seus dogmas. Então, explicando de acordo com a nossa doutrina. Os dogmas, eles são luzes no caminho da nossa fé, que o iluminam e o tornam seguro, tornam a nossa caminhada segura. Se a nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 88. Em toda a longa história da tradição cristã, os dogmas marianos concentram nossa atenção na glória de Deus, que brilha sobre a mãe de Jesus. O dogma da Imaculada Conceição, ele foi promulgado pelo Papa Pio XI, em 8 de dezembro de 1854. Declaramos, então, que no primeiro momento de sua concepção, a bem-aventurada Virgem Maria foi, pela graça singular e o privilégio de Deus, em vista aos méritos de Jesus Cristo, o Salvador do gênero humano, preservada, intacta de toda mancha do pecado original. Isso está escrito por Pio XI na bula Ineffabilis Deus, de 1854. E tem muito sentido. Se você for avaliar isso, você imagina assim, Maria, ela se engravida de Jesus por obra do Espírito Santo. Maria não é uma mulher qualquer. A carne de Jesus, ela é dada por Maria. Ela não podia ter mancha, ela não podia ter pecado. Então Maria é escolhida por Deus, ela é imaculada e é escolhida e preparada para ser a mãe de Jesus antes mesmo de nascer. Por isso, nós temos Santa Ana e São Joaquim, que são os pais de Maria, avós de Jesus, como avós, entendendo como pais de Maria, avós maternos, né, de Jesus. Então, desde Santa Ana e São Joaquim já eram santos, foram separados, santos separados e preparados
para que Maria fosse, tivesse a virtude necessária para ser a mãe de Jesus. A assunção corporal da bem-aventurada Virgem Maria foi definida como dogma de fé por Pio XII, em 1950. E a definição está escrita dessa maneira: pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa proclamamos e definimos ser um dogma revelado por Deus que, quando a etapa de sua vida terrena terminou, a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, foi elevada de corpo e alma à glória do céu. Isso está na Ata Apostolicae Sedis Pio II. Gente, meu latim é péssimo, viu? Pio XII, em 1950. Mas nós não temos que saber latim também, não. Nós temos é que acreditar na igreja e entender que a igreja, quando ela define, ela não define sozinha, mas ela está movida pelo Espírito Santo. Tá bom? Espero que a gente tenha te ajudado. Mas com certeza eu te digo, eu não consigo imaginar Jesus sem Maria. Eu não consigo imaginar Jesus sem mãe. Jesus que precisava ser humano, precisava ser homem, todo homem, para, como Deus, salvar a mim e a você. Maria Santíssima tem uma participação fundamental na nossa história da salvação. Para que você acolha e para que aqueles que têm dificuldade de acolher os dogmas, acolham, vamos pedir então a intercessão de dois santos muito especiais, São Pedro e São Paulo. O primeiro Papa e o grande evangelizador de todas as gentes, que só do Novo Testamento ele escreveu várias e várias cartas. Vamos lá, oremos juntos. São Paulo, que enfrentastes dificuldades com valentia e pudeste dizer, meu viver é Cristo. Que vosso exemplo sigamos a Jesus Cristo, o anunciemos com fé e coragem e possamos também nós dizer, faço tudo pelo Evangelho. São Paulo, intercedei por nós e por toda a nossa família. Amém.